Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então para a nossa terceira e última aula aqui sobre o núcleo, né? Conceitos associados ao núcleo e ao material genético da célula. E inicialmente nessa aula vamos dar uma olhadinha aqui nos conceitos para completar o que nós vimos na nossa videoaula, nossa última videoaula, sobre cromatina e cromossomos, tá? Então, para vocês poderem entender esse esquema que está aqui, né? Vamos partir aqui da observação desse esquema, dessa parte central, né, que está representado aqui um filamento de cromatina, né? Então está aqui sendo representado um filamento de cromatina, certo? Aqui existe a unidade de medida, só para vocês terem noção aí da questão das dimensões. Então aqui 300 nanômetros, né? Um nanômetro representa aí 1 milímetro, né? Dividido em 1 milhão de partes, né? Então 10 a menos 6 do milímetro, só para vocês terem uma noção, tá bom? E aí você tem então aqui a cromatina, o fio da cromatina representada nesse esquema. Lembrando que cromatina, como eu já tinha comentado com vocês na última videoaula, cromatina é um material genético que é um conjunto de filamentos longos e finos formados aí todos por DNA. E aí, quando vocês olham aqui para o lado esquerdo do esquema aqui, nós detalhamos um pouco a composição da cromatina para entender como é que o DNA que está aqui, no fim das contas, vai gerar e formar a cromatina que está aqui, tá? O que vocês têm que observar é que cromatina ela é DNA associado a proteínas que são denominadas histonas. Então, vamos partir desse lado aqui do DNA para tentar entender como é que ele se organiza até chegar a formar a cromatina. Então, nesse esquema aqui, nesse ponto do esquema que está sendo representado aqui, e reparem a espessura aqui do DNA, 2 nanômetros, né? Bem menor do que a cromatina que está sendo mostrada aqui. Aqui você vê o DNA com aquela fita dupla, né? Dupla hélice que constitui a molécula de DNA. Só que o DNA, para efetivamente formar a cromatina, o DNA precisa se organizar em torno de proteínas que são chamadas de histonas. Reparem que as histonas aqui estão representadas por essas bolinhas meio alaranjadas aqui, tá? E aí, reparem que existem bloquinhos de histonas aqui. Se você contar com atenção, cada bloquinho deste aqui de histona, né, de histonas, na verdade apresenta 8 bolinhas, 8 moléculas de histonas. E reparem também que o DNA, ele simplesmente vem aqui, ele dá 2 voltas nesse bloquinho de 8 histonas, depois aqui 2 voltas no outro bloquinho de 8 histonas e assim por diante. Cada bloquinho desse de 8 histonas com essas 2 voltinhas de DNA, isso aqui são chamados de nucleossomos, tá bom? Então a primeira coisa que acontece para o DNA chegar a formar cromatina é ele se associar a essas proteínas chamadas histonas e formar essas unidades denominadas nucleossomos. Aí, daqui para cá, nós temos um aglomerado desses nucleossomos. Então, os nucleossomos começam a se aglomerar e essa associação entre DNA e histonas formando esse aglomerado de nucleossomos, isso efetivamente vai formar o fio de cromatina que nós tínhamos estudado na videoaula anterior, tá bom? Reparem aqui a espessura, né, desse fio aqui da cromatina que vai estar em torno aí dos 300 nanômetros, tá? Dos 30 nanômetros, tá bom? Então aqui em torno de 30 nanômetros a espessura desse fiozinho aqui da cromatina, tá? Então, o que nós vimos aqui do lado esquerdo do esquema, como representado aqui, então, tá? Deste lado, nós observamos como a cromatina efetivamente é constituída de DNA mais proteínas denominadas histonas. Ao mesmo tempo, o que eu mostrei a vocês na videoaula passada? Quando a cromatina se condensa, se espiraliza, né? Ela vai se enrolar toda. Para a célula poder passar pelo processo de divisão celular, a cromatina vai acabar formando aí as estruturas conhecidas como cromossomos. Então aqui você está vendo um cromossomo duplicado,
Mas essencialmente aqui, toda a cromatina que está aqui, ela está toda enroladinha, condensada, né? E aí quando você tem cromatina condensada, isso vai constituir um cromossomo. Reparem aqui as dimensões. Então, enquanto o fio da cromatina que está aqui, ele tem 30 nanômetros de espessura, à medida que essa cromatina vai se condensando, ela vai chegar a um ponto de formar uma estrutura de um cromossomo duplicado que pode chegar a 1400 nanômetros. Então, realmente, ela vai ficar bem mais grossa, bem mais espessa do que quando ela está no estado descondensado, tá bom? Então, aqui, né, deste lado aqui direito do esquema, vocês observaram então como a cromatina, ao se condensar, ao se enrolar, ela vai formar os cromossomos, que é esse material genético quando a célula vai passar pela fase da divisão celular, tá bom? Então, com isso, vimos aqui diferença de DNA, cromatina e cromossomos, né? Como o DNA vai constituir a cromatina e como a cromatina se transforma, se modifica para formar os cromossomos. Bom, pessoal, então aqui entramos aí na nossa parte final aí do estudo de núcleo, de material genético, e aí nós vamos ver aqui alguns conceitos importantíssimos associados aí à questão do material genético e do núcleo. O primeiro conceito muito importante para vocês entenderem aqui, nós vamos falar muito desse conceito nas nossas próximas aulas, é o conceito de cromossomo homólogo. O que são cromossomos homólogos? São pares de cromossomos. Então aqui eu estou representando um par de cromossomos que são homólogos entre si. Aqui também eu estou representando um par de cromossomos que são homólogos entre si. Mas vamos entender por que esses cromossomos são homólogos entre si. Em primeiro lugar, eu queria que vocês entendessem que essa representação que eu estou fazendo aqui de um cromossomo é uma representação simplificada. Lembrem que cromossomo ele é material genético, a cromatina condensada. Então imagine aqui a cromatina condensadinha, enroladinha, constituindo esse cromossomo, assim como este cromossomo aqui. Assim como esses dois que estão deste lado aqui, tá? Então aqui você tem a cromatina condensada formando este cromossomo e este aqui também. Então, só para ficar bem claro aí, a questão da cromatina condensada constituindo esses cromossomos todos. E aí, o que vocês têm que observar aqui? Vamos começar olhando aqui esse esquema do lado esquerdo, como está aqui, ó. Reparem que aqui este cromossomo, ele tem uma região que está mais apertadinha aqui, né? Esta região e esta região, que são as regiões dos centrômeros. Lembra que nós tínhamos visto que centrômeros é uma região onde você tem como se fosse um aperto ali, né? Então você tem a região mais apertadinha, mais estreita ali do cromossomo, tá? E ela vai ter uma função importante aqui na hora que os cromossomos se duplicam, tá bom? Mas aqui são os centrômeros desses cromossomos. O que acontece? Por que que este cromossomo e este cromossomo formam entre si um par de cromossomos homólogos? Primeiro, porque eles possuem o mesmo tamanho. Então reparem aqui, ó, os dois possuem o mesmo tamanho. Segundo, eles possuem os centrômeros localizados nas mesmas posições, tá? Então, posições dos centrômeros aqui são iguais. E uma terceira característica é que eles possuem a mesma sequência de genes que se correspondem entre si, que são chamados de genes alelos. O que seria isso? Então vamos entender que o material genético ele é constituído de trechos, e cada trecho do material genético ele é responsável por determinar uma característica do nosso organismo, tá? Então, se eu olhar o cromossomo aqui, vamos dizer que aqui eu tenha esse pedacinho deste cromossomo, que seja um trecho deste cromossomo, que seja responsável, por exemplo, para determinar o tipo de cabelo que eu tenho, se é liso ou encaracolado. Então, esse pedacinho aqui é um gene.
tá bom? A questão é que quando você tem um par de cromossomos homólogos, se eu olhar na mesma posição do par que está aqui, do homólogo desse, se eu olhar na mesma posição, você vai ter aqui um gene que vai determinar a mesma característica que essa. Ou seja, se aqui eu tenho um gene que determina o tipo de cabelo que eu vou ter, aqui também eu tenho um gene que determina a mesma característica. E, na verdade, para você conseguir determinar exatamente essa característica, você precisa ver a combinação desses dois genes entre si, tá? Esses genes que ocupam a mesma posição, olha a definição aqui, em cromossomos homólogos e juntos determinam uma característica, esses genes aqui juntos formam aí um par de genes alelos. Tá bom? Então, o importante de observar aqui é que em um par de cromossomos homólogos, eles possuem a mesma sequência de genes que se correspondem entre si, que são genes alelos. Então, aqui, por exemplo, se aqui é um par de genes que se correspondem, eles determinam uma característica como o tipo do cabelo, por exemplo. Se eu olhar nessa posição e aqui eu tiver um gene que determina a cor do olho, nessa mesma posição do homólogo eu também vou ter um gene que determina a cor do olho, e esses dois genes entre si vão formar um outro par de genes alelos, certo? Esses genes alelos, geralmente, eles são representados por letras. Então, por exemplo, aqui eu posso representar pela letra A maiúscula, e aqui, esse gene aqui pode ser igual ou diferente desse. A questão é que eles determinam a mesma característica, podendo ser iguais ou diferentes. Então, se ele for um gene igual, eu posso representar aqui também pela letra A. Mas, por exemplo, vamos olhar aqui embaixo outro exemplo que eu pus. Aqui vamos dizer que eu vou representar esse gene da cor do olho pela letra B maiúscula. Pode ser que aqui seja um gene diferente, que eu vou representar pela letra B minúscula. Mas assim, o meu tipo de cabelo aqui vai ser determinado pela combinação desses dois As que estão aqui. A minha cor do olho vai ser determinada pela combinação do B maiúsculo com o B minúsculo, tá? A questão é que esses dois genes entre si formam um par de alelos porque eles se encontram na mesma posição dos dois homólogos e juntos eles determinam uma característica no nosso organismo, tá? Agora, o que eu acabei de mostrar para vocês foi um par de cromossomos homólogos e esses cromossomos homólogos são simples. Eu posso pensar a mesma coisa agora aqui para pensar um par de cromossomos homólogos, só que agora eles vão estar duplicados. Como é que eu vou pensar essa situação? Aqui é um cromossomo duplicado. Lembrando da última videoaula que nós tivemos, aqui e aqui são as regiões dos centrômeros. E os centrômeros, eles têm a função, num cromossomo homólogo, de manter unidas as duas metades de um cromossomo duplicado, que são as duas cromátides irmãs. Então lembrem, aqui do lado esquerdo nós temos uma cromátide irmã, aqui do lado direito outra cromátide irmã, unidas entre si pela região do centrômero, tá? Lembrem que uma cromátide irmã é a cópia exata da outra. Então, por exemplo, vamos dizer que este cromossomo seja esse aqui, tá? Então, se aqui você tem o gene A maiúsculo, aqui nós teremos também um gene A maiúsculo. Se aqui este cromossomo é esse, né? Se ele foi duplicado aqui e aqui você tem o B maiúsculo, aqui nós também teremos o B maiúsculo, tá? Agora vamos dizer que este cromossomo que está aqui seja cópia desse. Aqui ele tem um A maiúsculo, então aqui ele também terá um A maiúsculo, por exemplo. Só que aqui ele tem o B minúsculo, então aqui ele vai ter o B minúsculo e aqui a cópia do B minúsculo, tá? Então, quando você olha um cromossomo duplicado, as duas cromátides irmãs entre si, elas são idênticas na composição dos seus genes,
tá? Agora, o que nós podemos observar nesse esquema que está aqui? Esse cromossomo que está aqui, ó, esse cromossomo que está aqui, ele forma um par de homólogo com esse outro que está aqui. Só que nesse caso eles estão duplicados. E por que eles são homólogos? Mais uma vez aqui, possuem o mesmo tamanho, possuem os centrômeros nas mesmas posições e possuem a mesma sequência de genes que se correspondem entre si, que são genes alelos. Então aqui, o azão desse cromossomo, que está em dose dupla, porque o cromossomo está duplicado, corresponde ao azão desse cromossomo que está duplicado. Então, azão, gene alelo a esse azão. Aqui, Bzão duplicado corresponde ao Bzinho duplicado aqui. Bzão e Bzinho, genes alelos entre si. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido bem cromossomos homólogos e genes alelos com esse esquema aqui.